E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai entender uma dúvida que com certeza você já teve na hora de programar um projeto, que é: devo utilizar o tipo int ou o tipo uint? Aqui você sempre pega essa dúvida na hora de criar uma variável do tipo inteiro, mas a gente tem algumas boas diferenças entre as duas variáveis que às vezes você não percebe ou não sabe ainda o porquê de cada uma ou como utilizar cada uma. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, quando você define só int ou só o int, o que isso quer dizer, né? Normalmente medimos as unidades de armazenamento de dados em bytes, cada byte é representado por um número binário composto de bits. Então, basicamente, quando você define uma variável int, o int, sem você definir qual o tamanho delas, geralmente vai ser definido com base no tamanho, no seu processador, do seu computador, né? Então, se você tem um com base em 32 bits, vai ser 32, então o int 32, se você tem um de 64, o int 64. Então, geralmente a gente não define int ou o int porque a gente nunca vai saber qual processador, qual computador vai rodar. Em geral, hoje a gente só roda em arquiteturas 64, né? Então é mais difícil você achar um computador 32 ainda, porque é bem antigo, mas pode acontecer, tá? Então, quando a gente define uma variável, basicamente, ela tem seu tamanho definido na arquitetura do seu computador, basicamente, né? Quando você definir o int 64 ou int, ou só o int, basicamente ele vai ser definido o tamanho dele pela sua arquitetura, pela arquitetura do seu computador. E nisso surgem os números assinados, né? Então, quando você tem um número, basicamente o número ele é composto por 8 bits, e esses 8 bits definem em binário qual vai ser o valor daquela variável. Então, por exemplo, se você tem 0101101, por exemplo, é 45. Posso não estar fazendo a conta aqui, mas é fácil de você fazer a contagem, transformar binário em inteiro, tá? Que é fácil essa contagem. Se quiser, até posso trazer isso para vocês sobre arquitetura de computadores, tá? Mas é fácil de fazer essa contagem. E como cada número é composto por bits, para poder saber quantos bits ele representa para poder trazer esse número binário ao número inteiro, você também tem formas de trazer esse número como um número inteiro, porém negativo. Então, como que funciona, né? Então, para a gente fazer isso, a gente basicamente vai pegar o primeiro bit de um byte e transformar em um sinal positivo ou negativo. Então, o primeiro bit ali daqueles 8 que a gente estava falando vai definir se aquele número é positivo ou se ele é negativo. Então, ele vai ser o bit de sinal. O bit de sinal vai dizer se ele vai ser um número positivo ou negativo, se é 0 ou se ele é 1, obviamente, né? Então, se ele é 0, ele vai ser um número positivo. Se ele é 1, ele é um número negativo. Só que tem um problema nisso, né? Então você fala, é fácil, então eu posso colocar qualquer número, eu posso colocar um número 0 e um número 1 na frente, né? Só que tem um problema nesse ponto. Então, se a gente tem o primeiro número sendo tomado basicamente pelo sinal daquele número, então se o primeiro nível ali dos bits, ele define qual é o sinal, como que funciona o range? Então, se eu perco uma posição para definir o sinal, então eu vou ter menos posições, então eu vou ter menos formas de poder definir o meu número. E é exatamente isso que acontece, tá? Então, como usamos inteiros positivos e negativos com mais frequência do que apenas inteiros positivos, o tipo int são os inteiros com sinal. Então, o inteiro, basicamente, ele é um número que você consegue definir positivo e negativo. É onde ele vai usar o primeiro bit como sendo positivo ou negativo. Então, se queremos um valor sem sinal, usamos o tipo uint. O int cria um inteiro com o mesmo tamanho de bit que o processador do dispositivo pode manipular. Então, o que acontece, tá? Quando você definir um número int sem o uint, basicamente você está definindo que qualquer número positivo ou negativo pode entrar ali dentro. Qualquer número, entre aspas, né? Qualquer número do range int8 pode entrar lá. Então, o range do int8, ele é o mesmo range do uint8. Só que qual é a diferença? Que o int8 ele tem um range para número negativo e número positivo. E o int8, o int8, ele tem o mesmo range, só que apenas para números positivos. Então, se você pega aqui o range, ó, você tem o int8, ele tem um range de menos 128 até 127 positivo. Só que o uint8, ele tem um range de 0 até 255 positivo, ou seja, a soma desses dois. O range você pode ver que é o mesmo, cabe a mesma quantia de número, só que a diferença é que só pode número positivo. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o int 32, com o int 64, então você pode ver que ele vai de um número gigante negativo até um número gigante positivo, só que no uint 64 ele vai só de 0 até a mesma quantia de números, só que positivo, ou seja, o range é o mesmo, você tem que entender isso. O range é o mesmo, tá? O range entre as duas variáveis é a mesma coisa, a única coisa que muda é que um vai ser sempre positivo, o outro vai ser sempre positivo e negativo, tá? Você pode colocar os dois valores. Só que aí vem o ponto, tá? Geralmente a gente vê utilizando o uint64, por exemplo, para números que são
ID, por exemplo. Então vamos supor, eu tenho lá o meu ID auto-incremental lá do MySQL, ele sempre vai ser 0, 1, 2, 3, vai ser sempre um número positivo. Aí a pessoa vai lá e coloca, então se ele vai ser sempre um número positivo, eu vou utilizar o int porque ele tem menos números, né? Então se ele só aceita positivo, é a metade. Então ele não vai aceitar a maioria dos números, vai ser uma variável menor. Mas será que é verdade isso mesmo? Então lembra do que eu falei, que basicamente os números eles têm os mesmos range? Então o range dos números de int é a mesma coisa do range dos números int. Só que a diferença deles é que um tem número positivo, o outro não. Ou seja, o tamanho tem que ser o mesmo. Então se a gente olha aqui na capacidade do int 8, ele é de 128 até 127, certo? Só que o do int 8 é de 0 a 255, que é a soma dos dois números. Então vai dar a mesma quantia de número. Ou seja, o tamanho vai ser sempre o mesmo, porque cabe a mesma quantia de número. Não faz sentido os dois tipos caberem a mesma quantia de números, ter o mesmo range e ser de tamanho diferente. É o mesmo tamanho as duas variáveis. Só são utilizadas para formas e jeitos diferentes, tá? Sempre quando você vê algum código utilizando o int para ID que são auto-incremento na ideia de tentar economizar espaço de memória por estar utilizando uma variável que só cabe números positivos, não faz sentido, tá? Porque as duas têm sempre o mesmo tamanho. Se você está utilizando o int 8 para ocupar menos espaço do que o int 8, tá errado, porque o int 8 tem a mesma capacidade do que o int 8, beleza? Então faz sentido utilizar o int, né, no fim das contas? Então as restrições de dados não eram conhecidas com antecedência. Então aqui são alguns cenários que você pode acabar utilizando o int que não faz sentido, que pode acontecer se acaso você começar a utilizar o int num dado normal, por exemplo, no ID que eu falei, no ID do banco de dados, tá? Então as restrições de dados não eram conhecidas com antecedência, então às vezes você pode acabar utilizando o int e acabar, por exemplo, vindo um número que é negativo. E aí ferrou, porque você vai ter que mudar todo o seu código, né? Então havia uma chance de que as restrições de dados não fossem sólidas ou provavelmente fossem alteradas. Então acaba no mesmo cenário. Então, às vezes o tipo de dado que retorna, o tipo de dado pode vir um número negativo e você está definindo o int e pode acabar quebrando o seu código, tá? Porque vai quebrar. Ele vai dar um panic no seu código se você colocar um número negativo nele. Havia a esperança de reutilizar a função com um intervalo de dados mais amplo. Então, às vezes, você precisava de um range de números maior, por exemplo, aí você coloca o int, só que aí vem número negativo, ou então o inverso, tá? Então tem que tomar cuidado também, você tem que entender qual é o intervalo de números que você precisa dentro do seu projeto, tá? O desenvolvedor não teve tempo para pensar nas restrições. Às vezes a pessoa vai lá e pensa assim, o ID é sempre positivo, vou definir aqui o int. Aí pode acabar tendo algum problema no meio que acaba utilizando número negativo, por exemplo, tá? Não sei, pode acontecer. É sempre melhor você quebrar, você tirar de lado essas dificuldades que não fazem muito sentido, tá? A economia de memória foi insignificante para justificar o uso de um tipo de variável diferente. Por quê? É insignificante ao sentido de é o mesmo range, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque não tem tanta diferença e você não vai sentir tanta diferença nas duas, tá? Então há muito mais razões possíveis, mas elas se resumem a isso. O tempo envolvido na decisão e no uso de um tipo de variável diferente não forneceu benefício suficiente para justificar isso. Então você não tem muitas razões que vão justificar a escolha de um int, tá? Você tem que ter uma razão muito, muito explícita. Ou seja, eu vi até num ponto, num post, num fórum, né? Que você vai saber quando você vai precisar utilizar o int, tá? Você vai saber quando você vai precisar. Então, tem que tomar cuidado com isso, beleza? Só que aí vem o ponto. E performance? A gente ganha performance quando a gente está utilizando o int? Então, é isso que a gente vai ver agora num benchmark. Aqui eu criei um benchmark, tá? Aqui a gente vai estar em benchmark int versus o int underline test. A gente vai estar dentro do nosso Golang Basics int versus o int, beleza? Então aqui eu criei um benchmark int versus o int, que basicamente ele vai fazer o seguinte. Então a gente tem dois benchmarks aqui, tá? Então esse cara aqui que ele vai fazer, a gente vai criar uns casos de teste que vai ser count with int 64, count with int 64 e assim por diante. Com o int 64 e int 8, tá? Então a gente vai fazer as contagens com eles. Então basicamente a gente vai entrar num for, iterar em todos os testes possíveis e a gente vai ver, o caso de teste é com int 64, então a gente vai fazer um for aqui de 0 até n fazendo o valor mais, tá? Então a gente vai simplesmente pegar a variável que é int 64 ou o int 64, o int 8, o int 8, então tem um caso para cada, tá vendo? E vai fazer um valor mais. Ou seja, se eu fazer basicamente um valor mais, eu tenho diferença de performance entre os dois. E aqui vai ser o mesmo cenário, então a gente vai criar a mesma coisa para int 64, o int 64, int 8 e o int 8, só que com a diferença de que agora vai ser value mais igual a 1. Ou seja, se eu utilizar o operador mais igual 1 no int 64 e no o int 64, eu tenho diferença de performance, eu ganho performance nele, é isso que a gente vai ver agora nesse código, beleza? Então vamos lá, vamos executar aqui.
Vamos ver como que vai funcionar. Então aqui eu vou executar o nosso código fazendo um goTest menos bench igual a ponto. Então se você não viu ainda o código de benchmark, eu vou deixar aqui no card, beleza? Menos bench time 1000 vezes, então vai, na verdade, 100.000 vezes. O nosso código vai executar 100.000 vezes e vai printar a utilização de memória. Então a gente vai executar um código aqui de benchmark 100.000 vezes. Então vamos executar. Então vamos dar um zoom out aqui. Eu vou dar um zoom aí para vocês na edição, beleza? Mas aqui eu vou lendo aqui com vocês. Então o benchmark de int versus o int, o count with int64, ou seja, fazendo int64 mais, ou seja, pegando um número int64 fazendo mais, a gente teve uma execução de 1001 execuções aqui no nosso benchmark, beleza? Ele teve um tempo médio de 0.363.664 nanosegundos por operação e 0 alocações de memória por operação. O int64 a gente teve a mesma execução, todos vão ter a mesma execução, então nem vou falar muito dele. Teve um tempo de 3.204 nanosegundos por operação. O com int8, 3.353. O int8, 3.770. Aí agora com mais igual 1, tá? Então, benchmark mais igual 1, não é o mais. Então, 3.445 com int64, 3.030 com o int64, 3.187 com int8 e 3.537 com o int8. Ou seja, aqui basicamente a gente tem um problema aqui que é o int64 ele é menos performático do que o int64, mas você vê que olha a diferença, o quão insignificante é a diferença, o tamanho da diferença aqui dos dois. Não dá para considerar isso como uma forma de ganhar mais performance no projeto, tá? Só que aí você pega o int8 e você tem o mesmo problema, só que em inverso agora, né? Porque o int8 ele acaba tendo uma performance melhor aqui nesse caso, tá? Aí você pega o count with 64, então mais igual 1, ele teve uma performance pior também no mesmo caso, então ele ganhou na performance aqui 3.030 nanosegundos por operação. E aqui o count with int8, ele teve 3.187, uma performance melhor do que o int8. Ou seja, é tão insignificante aqui, eu tô mostrando só pra saber que, cara, é muito pequena a diferença que você vai ter entre as dois tipos de variável, tá? Não faz sentido a gente utilizar um ou outro pra ganhar performance, então é muito difícil você separar aqui, eu quero esse porque é mais performance, eu quero esse porque é menos performance, tá? Um outro ponto que eu queria mostrar pra vocês, mas eu não mostrei, acabei não mostrando no slide, porque eu esqueci de criar um slide, tá? Até peço desculpas por isso, mas é bom a gente mostrar aqui no código como que funciona. Vamos supor que dentro do seu projeto você está utilizando uma mescla dos dois. Você está utilizando o int64 e o int64. Por exemplo, o int64 vem do módulo, de uma requisição de uma API, e o int64 é que você está definindo dentro do seu projeto. Aí uma pessoa que não manja muito da utilização dos dois vai lá e vê um projeto lá utilizando o int64 e pega um valor em mãos de int64 e ela quer jogar um valor dentro do outro. O que vai acontecer? Se a pessoa não manja muito da diferença entre os dois, vamos supor que ela vai ter lá uma variável value do tipo int64 que tem o valor menos 1280, tá? E ela quer transformar esse valor em value de o int64, tá? O que ela vai fazer? Ela vai lá e faz um casting para o int64 a partir do valor da variável value, beleza? Só que aí o que acontece? Se a gente executa aqui esse cara, dá um go olha o que vai acontecer, tá? O valor de value int64 menos 1280 virou esse número gigantesco dentro de value 2, tá? Por que isso acontece? Lembra que eu falei que o primeiro dado, o primeiro número é sempre o sinal? Então é sempre o sinal que vai definir? Então se o número é negativo, o sinal é 1, certo? Então vamos supor que a gente tem 8 posições. Aí vamos supor que o número aqui é esse número aqui, vamos supor. Então vai ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 6, 7, 8, 9, certo? Vamos supor que esse seja o número de value int64 representando 1280. Só que se a pessoa vai lá e pega um número 1280 para o int64, não vai existir. Ou seja, quando ele vai fazer um casting para o int64, ele simplesmente vai pegar esse número binário aqui e transformar em o int64. Só que qual é o problema? Esse primeiro número aqui não vai ser o sinal no int64, vai ser um valor. Ou seja, esse número aqui, ele sempre, quanto mais longe o número, ele vai ficando maior. Então o último número de um array de 8, se não me engano, é 256. Então o número aqui vai ficar gigantesco, tá? Por quê? Basicamente a pessoa vai pegar esse número aqui, o código vai pegar esse número aqui, esse número binário, e vai transformar na mesma coisa em int64, ou seja, no fim é uma abstração de binário. Ele está pegando um número que representa um número negativo em int64 e transformando num tipo de variável que não tem número negativo. Ou seja, o primeiro bit, que no caso deveria ser o sinal, vai se transformar num número.
Ou seja, ele vai transformar um número que era pequeno, 1280 negativo, e nesse número gigantesco aqui de um int 64, pode quebrar, pode dar uma inconsistência gigante dentro do seu código, tá? Então, esse é o sinal que eu queria dar para vocês, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês entenderem essa diferença e entender que realmente, se realmente faz sentido você estar utilizando o int 64, tá? Vale a gente trazer essa discussão para quando faz sentido ou não utilizar ele, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da ideia, da dinâmica. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!